Olá pessoal, bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026, são 7 horas da manhã e nós estamos começando hoje graças ao Kleber Lourenço. Eu vou contar para vocês já porque a edição dessa sexta-feira aqui do nosso Desperta. Eu vou contar logo para vocês o que foi que aconteceu, porque eu tenho certeza que você já viveu isso alguma vez na sua vida e é péssimo, tá? Tô lá dormindo na minha cama, liga o Kleber Lourenço para mim. Fala assim, Panunzio, cadê você? Eu falei, tô aqui, acordando, se é hora de me ligar? 6h20 da manhã, estava quase na hora de começar o jornal. Tomei um susto, coração na goela, tomei um banho rapidão e vim parar aqui em tempo de apresentar o jornal. Felizmente a gente prepara o conteúdo inteiro do jornal na véspera aqui, tá? Mas agradeço ao Kleber Lourenço se você está vendo essa transmissão nossa de hoje, porque nunca houve um precedente, e é péssimo, hein? Você já perdeu a hora? Gente, vamos começar então. Olha, hoje é um dia em que as atenções estão voltadas para o clima, né? E o clima não é uma metáfora, o clima é uma assertiva literal aqui. Por quê? Porque nós temos aí uma frente fria monstruosa caminhando do sul para o sudeste, centro-oeste, e hoje ela chega, depois de provocar um tornado lá no Rio Grande do Sul ontem, né, e de provocar estragos no interior de São Paulo, chega às regiões metropolitanas do Rio de São Paulo. Então, os jornais hoje estão cheios de alertas, tá? O Rio de Janeiro, por exemplo, cancelou as aulas das crianças, né? Eu vou mostrar a página do Globo para você. Alex, põe para mim, por favor, aqui a minha tela, para você ver aqui a manchete do Globo. Olha, tá aí, ó, Rio amanhece sob alerta de calor, seca e ventos de até 110 km por hora, com período crítico à tarde, tá? E aqui uma segunda manchete, olha, sobre como se proteger, e outra manchete ali sobre clima também. Então, a preocupação está gigante. E ontem, esse fenômeno meteorológico não frustrou, né, quem estava esperando coisas graves acontecerem. Foi um tornado lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco você vai ver as imagens. Agora vamos falar sobre o clima lá em Brasília. Tá ruim, hein? Tá muito ruim. O Flávio Bolsonaro fez uma porcaria aí. De repente se viu tão solitário que nomeou um colega dele, um deputado federal, acusado de estupro. Você já sabe, a gente tratou muito disso aqui ontem. E, obviamente, que é um partido que tem muita dificuldade com as mulheres, o clima desandou. A candidatura passou a ser muito mal vista, inclusive dentro do próprio ambiente do PL, e tem muita gente duvidando que ela chegue ao dia da eleição assim, sabe? Vai ser um desgaste grande para ele, mas vai ter que trocar esse vice, porque, olha, no país do feminicídio, né, num dos países do mundo em que as mulheres são mais desrespeitadas e estupradas, você eleger para ser seu companheiro de chapa para disputar a presidência da República um homem que é acusado de estupro, de vulnerável, tá? De estupro de vulnerável, para gravar ainda mais a coisa. Não sei se é verdade, se é mentira, tem um inquérito aberto lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem o ministro Gilmar Mendes pediu mais providências, está andando. A minha questão é, será que chega antes da eleição? E será que essa chapa resiste a mais esse desgaste? Com a palavra mulherada desse país aqui, o que você, que é mulher, acha de ter como candidato a vice-presidência da República, ou seja, o cara que pode ser o seu presidente daqui a pouco, em alguma eventualidade aí, o que não falta é motivo para o Flávio tomar um impeachment, né? Rachadinha, lavagem de dinheiro, a relação corrupta dele com o Vorcaro. Imagina se esse sujeito toma posse da presidência da República e depois é removido de lá, ou sai. Nós vamos ter um presidente parecido com o Trump, né? Que é outro pedófilo que está lá nos Estados Unidos. Bom, nós temos a treta entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça. Ontem teve nota de um lado, o governo atuando de outro para poder sanar a briga, porque a energia que emana desse tiroteio todo entre Polícia Federal e André Mendonça começa a fustigar o Palácio do Planalto num período importante que é essa véspera de eleição, tá bom? São esses os assuntos do nosso destaque hoje na edição de hoje, e eu vou trazer meus dois companheiros aqui para conversar com a gente, antecipar o que vão falar hoje, começando pelo Lula lá em Brasília. Bom dia, Lula! Como está? Como estão quem nos assiste e quem nos ouve? Fábio, encerramos uma semana em que o presidente Lula foi rápido e cirúrgico ao afastar o seu ex-chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana, do comando da agenda de campanha em razão de denúncias
E o Flávio Bolsonaro foi desastroso ao indicar um deputado acusado de estupro de vulnerável, né, como candidato a vice, numa chapa que está fechada por enquanto, daqui a pouco vai ter que ser reaberta em razão dessas denúncias. E a pressão sobre o caixa do Distrito Federal, que não tem dinheiro para nada em razão do escândalo do Banco Master, sequer para organizar o tradicional Festival de Cinema de Brasília. Meu Deus do céu, quer dizer que o Festival de Cinema corre risco, é o principal evento do setor cultural de Brasília, é um evento que cria identidade, inclusive cultural, para o Distrito Federal, né, Lula? Não, é o principal festival de cinema do cinema nacional. É, exatamente, rivaliza. Só lembrar que o pessoal de Gramado fica bravo com a gente lá. Gramado está junto, tá? A importância, sim. Mas Gramado continua seguindo. Lula daqui a pouquinho volta para falar sobre tudo isso com a gente, falar também, antecipar o que ele vai trazer na revista Liberta para você, tá bom? E eu vou chamar agora o Kleber Lourenço. Cadê você, Kleber Lourenço? Bom dia. Bom dia, Panuso. E muito obrigado, já agradecendo desde já, viu? Conta, Kleber, o que vem por aí hoje? Vamos lá, Panuso. Para hoje nós temos ali, vamos explicar um pouquinho sobre a briga entre André Mendonça e Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, o que está acontecendo, como o governo lê essa situação toda e o que de fato está acontecendo, e até algumas perguntas importantes que até agora não têm resposta, mas que já explicam um pouco, ou pelo menos dão pé do que está acontecendo nos bastidores, tanto do caso Master, quanto também do INSS. Também a gente vai falar sobre, mais uma vez, no mínimo exótica escolha de Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro e, inclusive, as suas perspectivas dentro da campanha eleitoral. E, por fim, vamos chamar rapidamente para a leitura no site para a operação de ontem que atingiu um aliado de Ronaldo Caiado. Panunzio. Pois é, caiu também na malha da rede aberta pelo Banco Master, né? Daqui a pouquinho o Kleber volta aqui. O Kleber, o meu despertador. Agora, além de tudo, tem essa função. Obrigado, Kleber. Imagina. Alex, bota a vinheta. Hoje o Alex vai estar alegre aqui no quadro. Não é porque o Palmeiras perdeu anteontem, né? Só que hoje tem um motivo para comemorar. E o Corinthians, ó... Então deve ter uma briga danada lá no nosso Twitter, porque tem uma guerra lá. O Anderson e o Alex não se entendem sobre futebol. Bota a vinheta aí pra gente falar sobre isso, Alex, por favor. Bom dia, meu querido Alex Amorim. Bom dia, meu dorminhoco. Eu vejo um bocado de veneno nessa sua alegria. Eu vejo o veneno escorrendo pelo canto dos lábios. Eu sei que o Anderson, que está aí ao seu lado, deve estar num dia de muito mau humor, porque ele é corintiano e você é palmeirense. Sim, hoje ele já está acabando comigo aqui no Switch, está um clima ótimo aqui, Panuso. Tá uma guerra aí? Sim. Anderson, a vida é assim, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, é natural, viu? Ele tá dando risadinha aqui, ó, Panuso. Pois é, vocês pensam que é brincadeira? Tem dia aqui que é preciso apartar a briga aqui, gente. Alex, conta pra mim, o que aconteceu com o Corinthians? Ele ganhou e perdeu ao mesmo tempo? Isso mesmo. Na sexta-feira, todo mundo tá alegre, porque é sexta-feira, vamos chegar ao final de semana, vamos beber. Hoje, vamos comemorar. Ontem eu falei que era irrelevante o jogo, até um rapaz no Papo Legal me xingou, eu peço perdão, e eu sou torcedor do Corinthians. Toda vez que eu torço pro Corinthians, o Corinthians perde, e foi o que aconteceu ontem, ganhou, mas perdeu na vida. Por quê? Ontem, vou pedir para o Anderson colocar a nossa artezinha, o Coringão tentou, fez 2-1 contra o Internacional, porém, no jogo de ida perdeu de 2-0 e está eliminado da Copa do Brasil. Não tem muita tradição ali na Copa do Brasil, tô mentindo, tem vários títulos, mas ontem me deixou feliz e além da sexta-feira estou feliz pela eliminação do nosso timão. Olê, olê, olá. Devia mostrar a cara do Anderson, porque é sacanagem isso. O Alex abusa do privilégio de aparecer no vídeo em relação ao Anderson, tá, gente? Nós vamos mandar uma câmera pro Anderson aí também, porque para dar paridade de armas, tá, Alex? Sim, eu também acho. E o que mais que nós temos, Alex? Conta pra mim. Além da sua alegria com a tristeza do Anderson, o que mais que nós temos, hein? Perfeito. Ontem também rolou a vitória 4-0 contra o Atlético Paranaense. Ontem eu falei que ele teria que ganhar de 3 gols de diferença para conseguir a classificação direta e conseguiu, fez 4-0 e está classificado.
Lembrando que o Vitória eliminou o Flamengo e agora eliminou o Atlético Paranaense, que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Então foi uma ótima virada ali, uma virada histórica dos nossos amigos do torcedor do Vitória. Quem não está feliz com essa vitória do Vitória é o André Uzeda, que é torcedor do Bahia. E o Bahia já está eliminado da Copa do Brasil também, Panunzio. Muito bom. Tá ótimo. É isso por hoje? Isso, e só para finalizar, vou dar uma dica cultural aqui. No sábado, amanhã, 5 horas da tarde, eu, Panunzio e todo mundo vamos torcer pro Lândia contra o CSA nas quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, Panunzio. O Lândia é o famoso destruidor de reputações que pegou Sim. a Portuguesa 2 vezes, inclusive em casa, hein? O Lândia Isso. não é mais o mesmo, porque, eu vou te falar uma coisa, Alex, o Lândia era conhecido como o melhor time de futebol do Brasil, sabe? Por que o melhor? Porque é bonzinho, do coração, não molestava ninguém. Aí o time perdia uma partida qualquer aí por 7-1, o Flamengo dava no Palmeiras de 7-1, o Palmeiras ia lá fazer um amistoso com o Berlândia e pronto, ó, 20-0. Né? Agora acabou, o Berlândia é perverso, tá ganhando até partida de futebol aí. Sim, tá ganhando e tá contratando Deus e o mundo da Série D. Eu tô acompanhando o Instagram deles. Parabéns, Lândia. Eu sou torcedor de vocês. Depois que entrou o dinheirinho lá daquela palavra que a gente não fala, né? Que é o patrocinador do clube aqui, que mudou o nome, inclusive, da cidade, lá de Lândia, minha cidade. Começa com Exatamente. Pode falar o nome, vai. Não. Só para tirar um sarro. Não quer, não? Tá bom, vamos seguir as regras. É só colocar o nome da cidade que vocês vão saber qual é o patrocínio, né, Panunzio? É isso aí. Bom, Alex, valeu, beleza. Então, Alex, valeu, tchau. Bom final de semana, estamos aqui. A gente prossegue aqui com o programa. Bom, eu falei para vocês que hoje nós temos uma situação meteorológica muito complicada e tem matéria no site do ICL Notícias, que eu vou mostrar para você já assim que eu abrir a minha página aqui do Instituto Nacional de Meteorologia. Ontem nós tivemos, eu já vou pedir para o Alex botar, nós temos um vídeo aí, Alex, que mostra o tornado de ontem. Eu queria que você botasse para a gente esse vídeo para as pessoas verem o que foi que aconteceu ontem. É uma cena terrível. Olha, eu achava, desde a infância mais tenra, que o Brasil não tinha tornados, tá? Mas olha só o que fez essa situação estranha do tempo ontem aí pelo Brasil, né? E fiquei sabendo também que o Brasil é o segundo país do mundo com mais ocorrência de tornados. São mais de 80 tornados por ano, você sabia? Eu não sabia. Provavelmente a minha ignorância me custou caro esses anos todos. Vamos ver como é que está a previsão do tempo para amanhã? Bota aqui, por favor, Alex. Olha o mapa do IMET aqui, cheio de avisos meteorológicos aqui, olha, para hoje, desculpa. Nós temos aqui, olha, esse alerta de vendaval nessa metade mais ao leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também São Paulo, tá? Vamos ver o que diz aqui a informação do Instituto Nacional de Meteorologia. Grau de severidade desse alerta, perigo, grafado em alaranjado. E o que é a previsão? Olha aqui, olha, ventos variando entre 60 e 100 km por hora, entre 60 e 100 km por hora. É vento para causar muita tristeza por aí. Risco de queda de árvore, destelhamento de casa, danos gerais. E aqui vem as instruções, eu vou repetir para você, porque tem gente que pensa que pode brincar com o tempo. Na última vez que nós tivemos um vendaval, semana retrasada, nós vimos gente em andaimes e tudo mais. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, preste atenção, tá? Tá aqui, olha. Em caso de rajadas, não se abrigue debaixo de árvores para usar risco de quedas, descargas elétricas, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, permaneça em local abrigado e obtenha informações se você precisar. Lembra aí na cabeça, porque os telefoninhos são fáceis, tá? O telefone da Defesa Civil é 199. Se você precisar, tá aí na ponta da sua língua, 199. Lembra da lojinha de 1,99, tá? Que você não perde mais esse telefone. E o Corpo de Bombeiros é o telefone 193, tá? Como a região abrangida por esse alerta é muito grande, nós vamos ficar mesmo com o mapa, né? Então veja aqui na sua tela a extensão dessa área. Nós temos aqui, olha, um alerta de queda da temperatura lá no sul do país, né? Porque o declínio vai ser grande depois da passagem desse vendaval. E aqui no litoral de São Paulo e no litoral do Rio de Janeiro, nós temos um alerta de ventos costeiros que tornam o mar uma aventura perigosa, tá? Esse alerta diz o seguinte: a intensificação de ventos nas regiões litorâneas. Pode haver movimentação de dunas e de areia sobre construções na orla e mais tudo que a gente já conhece de perigo. Então, olha, se você está nessa região sujeita ao temporal de hoje, fica longe da praia, tá? Hoje não é dia de ir à praia, tá bom? E eu já vou aproveitar para dar para você a condição do tempo aí na capital do seu estado.
Vamos mudar aqui o mapa da previsão. Esse aqui é o mapa da manhã, tá? E os fenômenos estão previstos para serem mais graves justamente agora pela manhã. E nessa região aqui, olha, entre o norte do Rio Grande do Sul e o centro do Paraná, né, que a coisa vai ficar complicada mesmo. Em Porto Alegre, nós teremos dia de muitas nuvens, pancadas de chuva, 17 graus de temperatura máxima, temperatura já declinando. Máxima de 20 graus em Florianópolis, com a mesma previsão. Em Curitiba também 20 graus, chuvas e trovoadas. Aqui em São Paulo, daqui a pouco, chuvas isoladas com pancadas e pode ter raios e trovoadas também. E a temperatura máxima será de 27 graus, portanto será um dia quente hoje, né? No Rio de Janeiro, 37 graus. Os cariocas e os fluminenses vão hoje passar muito calor. E lá tem previsão de muitas nuvens só. Ontem foi um dia complicado. E tem a previsão do vendaval. Então fica esperto, você que mora aí no Rio. Em Vitória, 31 graus Celsius de temperatura máxima, não chove, também em Belo Horizonte não chove com 32. Em Brasília, 28 graus, dia lindo, céu azul e ar seco. Mesma coisa em Goiânia, que terá 33 graus de máxima. Em Campo Grande chove, né, especialmente durante a tarde, o risco é maior, 30 graus de temperatura máxima. Em Cuiabá, Forninho, 36 graus de temperatura. Vamos continuar aqui pelos estados do norte, vou ajeitar a minha página. Em Porto Velho serão 34 graus sem chuva, em Rio Branco 35 graus de temperatura, Manaus terá muitas nuvens, 35 graus e pode chover, Boa Vista vai chover, 33 graus de temperatura, em Macapá 33, em Belém do Pará 34, em Palmas, Tocantins 36 graus. No Nordeste brasileiro, chove em quase todas as capitais, tá? Vai chover lá em São Luís, onde o dia será predominante nublado com 32 graus. Em Teresina, não. Teresina escapou. É a única capital nordestina onde não chove hoje, temperatura máxima de 36 graus, hein? Em Fortaleza, 32 graus de temperatura máxima. Em Natal, 30 graus. Em João Pessoa, 30 graus. E possibilidade de chuva em todos esses lugares, tá, pessoal? Em Maceió, 29 graus de temperatura e 30 graus Celsius lá em Aracaju. Em Salvador, 29 graus Celsius de temperatura, tá? E eu agora vou pedir para você tirar a minha página do ar aí, porque eu vou colocar aqui na nossa página das notícias para dar para vocês aqui os destaques do ICL no nosso site durante o dia de hoje. Vamos lá? Pode botar a página, por favor, Alex? Bom, a primeira informação no destaque é sobre o desdobramento dessa crise sobre a qual o Kleber Lourenço vai falar agora há pouco, né? Os 27 superintendentes federais da Polícia Federal publicaram uma nota dura, dizendo que a Polícia Federal não tem que estar sujeita a interesses políticos. É uma crítica direta ao ministro André Mendonça, né, que aí começa a entrar no tiroteio da eleição, né? Afinal de contas, o ministro André Mendonça está produzindo fatos eleitorais o tempo todo, tá bom? O que se esperava dele é que se comportasse mesmo como um magistrado, né? Um magistrado que honra a toga que veste e deixasse o processo político seguir à margem, enfim, pelo menos de uma intervenção mais direta como essa que parecem estar acontecendo aí no Supremo. E o presidente Lula teve até que intervir, que é pacificar essa relação entre o superintendente da Polícia Federal, entre a Polícia Federal institucionalmente e esse ministro do Supremo, tá bom? Olha, aqui nós temos, né, a informação sobre o que aconteceu ontem, o tornado, lá no Rio Grande do Sul, com essas imagens impressionantes, a suspensão das aulas na rede municipal do Rio de Janeiro, por causa da previsão de ventos de até 90 km por hora, e o alerta do INMET para os riscos nas diversas regiões do Brasil por causa desse tempo inclemente que está aí, tá bom? Entre os destaques secundários, um protesto lá na Argentina que terminou mal, hein? Terminou com agressão da polícia aos manifestantes. O fascista Milei botou a polícia para meter a mão nos manifestantes. E olha, os argentinos têm uma bonita tradição de manifestações, né? A Praça General San Martín, lá em Buenos Aires, é palco constante de grandes manifestações e é uma tradição da Argentina. A repressão que se viu ontem, no entanto, já não era mais uma tradição. Talvez venha a passar a ser a partir daqui, porque a Argentina é governada por um sujeito que é um destemperado completo e, além de tudo, é um notório fascista, né? Olha, o patrimônio do Jorginho Melo, gente, Jorginho Melo se deu bem com esse negócio de ser governador de Santa Catarina, hein? Como é que um salário bruto de 30 mil por mês consegue fazer o sujeito ter um salto de 155% do patrimônio em 12 anos
na sua holding familiar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá bom? Olha só, a extrema-direita global está fazendo campanha contra uma indicação brasileira, de uma brasileira para a ONU. E daqui a pouco o Jamil Chad vai nos informar por uma matéria que já está publicada lá, tá bom? E aqui o destaque que o Kleber Lourenço já trouxe para nós: o escândalo do Master chegou a Goiás. Não está mais adstrito a Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Está lá também em Goiânia, e isso pode chamuscar a candidatura já bastante minguada do Ronaldo Caiado, tá? Pessoal, então é isso. Esses são os destaques. Este é o Desperta, e nós vamos aqui despertar o Kleber Lourenço com a sua fúria apuratória para trazer para a gente aqui as informações sobre esse enrosco todo, né, Kleber, lá da Polícia Federal. Vamos começar por aí? Vamos começar sim, Panunzio. Também bom dia para a nossa audiência, também bom dia para a galera do Papo Legal. Vamos lá, Panunzio, a gente está com uma confusão na Polícia Federal, o André Mendonça, o Palácio do Planalto e todos os atores possíveis de Brasília, que está se tornando muito ruim. Assim, muito ruim, eu digo assim, a níveis preocupantes. Primeiro, o principal interessado em acabar com essa confusão toda, o quanto antes, é o Palácio do Planalto. Por quê? Eles entendem que quanto mais essa confusão durar, mais fica passando a impressão para a opinião pública de que o governo estaria interferindo nas investigações, de que estaria tentando ali proteger o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, e toda aquela teoria toda da conspiração. E a nota de ontem da Polícia Federal expôs ali a disputa sobre provas da PF com o André Mendonça. Por quê, Panunzio? Eu conversei ontem com Palácio do Planalto, conversei com outros atores ali, auxiliares do presidente Lula e fontes próximas do presidente, e também com fontes ali auxiliares do ministro André Mendonça, e a leitura que se tem unanimemente sobre esse caso todo é que é uma disputa sobre provas. Por quê? Os auxiliares do ministro André Mendonça me falaram que algumas das provas das quebras de sigilo obtidas no caso do INSS só foram enviadas aos autos depois que os inquéritos foram protocolados, depois que aqueles inquéritos adicionais foram protocolados e pedidos ali para investigação de quebra de sigilo. De apuração do tráfico de influência envolvendo o filho do presidente Lula. E aí tem outro ponto que incomoda muito: a abertura de 3 inquéritos. 2 estão hoje com o André Mendonça, 1 com o Flávio Dino. Tanto André Mendonça quanto Flávio Dino autorizaram a abertura desses inquéritos, ou seja, mostra que desde os ministros tidos como bolsonaristas até o ministro tido como lulista autorizaram esses inquéritos. Mas, Panunzio, esses inquéritos, eles são muito estranhos porque todos eles falam sobre tráfico de influência envolvendo os mesmos atores. O que muda ali é o local. Um foi numa empresa, outro foi numa estatal, outro foi no Ministério da Saúde. E isso é muito estranho, isso incomoda os operadores do direito, inclusive não só na defesa do filho do presidente Lula, mas também no STF, porque não faz o menor sentido essa estratégia. É como se, Panunzio, eu matasse alguém aqui, vamos supor que eu matasse alguém dentro do DCL aqui, eu matei alguém aqui na redação. Não faça isso, Kleber. Não farei, mas... Quase me matou hoje de susto, mas não sobrevivi. Mas salvei o teu dia hoje. Salvou. Aliás, muito obrigado de novo. Imagina. Mas vamos supor que eu mate alguém aqui na redação e mate alguém depois ali na garagem. Obviamente, a gente vai tratar disso como todo caso só. Veja só. Mas a Polícia Federal decidiu abrir, então, no meu caso, abriu um inquérito para apurar a pessoa que eu matei aqui na redação e a pessoa que eu matei na garagem. Isso não deveria acontecer. Isso não é assim o procedimento normal, é praticamente o mesmo objeto, as mesmas circunstâncias, as mesmas pessoas, e abriram inquéritos diferentes. Esses auxiliares com quem eu conversei do gabinete do ministro André Mendonça falaram que ficam com a impressão de que eles ficaram tentando abrir inquéritos para ver com quem cai o inquérito que não fosse André Mendonça. Outra coisa, o gabinete fala que até agora não teve acesso às quebras de sigilo do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, e de outros investigados, e que muitas das provas não foram anexadas aos autos. E uma outra crítica recorrente é de que, foram feitas as quebras de sigilo, Panunzio, e então eu quero o relatório dessas quebras de sigilo, o que foi achado, o que não foi achado, qual é o parecer de vocês sobre isso, tem informações relevantes, não tem informações relevantes. Esse relatório, até o momento, não chegou às mãos do gabinete do ministro André Mendonça, desde dezembro do ano passado. E aí eles falam, olha, como é que vão acusar a gente de vazamento se a gente sequer sabe o que tem, o que deixou de ter, o que foi feito, porque a gente não foi informado de nada. Então, a briga maior se dá porque, por algum motivo da qual não sabemos até o momento, a Polícia Federal, talvez por trauma da gestão de Dias Toffoli no caso Master,
Até agora ninguém sabe o motivo disso, do porquê a Polícia Federal está criando essa dificuldade para repassar as informações. E aí ficam essas histórias muito ruins circulando na imprensa que ainda, mais uma vez, eu falei sobre isso a semana inteira e eu reforço de novo para a nossa audiência, Panunzio. Alguém, uma autoridade, alguma pessoa com acesso às investigações, com acesso às autoridades, está vendendo versões para a imprensa muito maiores do que elas são. Um pedido de informação no começo do mês virou uma apuração para apurar a troca de delegados. E aí uma resposta ao mesmo pedido de informação virou uma investigação que visa acusar o Andrei Rodrigues, chefe da PF, de obstrução de justiça. Nenhuma dessas duas coisas aconteceu. Então vem se criando um clima muito ruim. Ontem aquela nota dos 27 superintendentes foi publicada enquanto o ministro André Mendonça estava em reunião com Jorge Messias, que é próximo, assim, uma pessoa de extrema confiança do presidente Lula, e com o atual ministro da Justiça, Wellington. Então, eles foram pegos de surpresa por isso, Panunzio. Pois você tem a nota, Kleber? Eu queria mostrar alguns trechos dessa nota aqui para vocês. Se não tiver agora, não tem problema, a gente bota depois. Agora, o presidente entrou na disputa, né, entre Polícia Federal Isso. E qual é o sentido dessa interferência? O que foi que aconteceu que fez que o Palácio do Planalto se mexesse para tentar apaziguar uma briga na qual ele não está diretamente envolvido, embora a Polícia Federal seja uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e tem um papel político, né, Kleber? Para a gente não esquecer disso. Isso, é aquilo que eu te falei, para nos eles, o Palácio do Planalto fica preocupado de essa confusão, essa briga toda, passar a impressão para a opinião pública de que o governo está ali tentando influenciar ou impedir as investigações contra Fábio Luiz. O que até o momento, isso eu falando com base em provas, em base em tudo que está posto, não é verdade. Então há uma preocupação do governo de ser dragado para essa confusão de forma extremamente negativa às vésperas das eleições, Panunzio. Faltam ali um pouco menos, na verdade, de 10 dias para começar o período eleitoral. Então eles têm essa preocupação imensa de que isso aconteça. Por isso que entraram como bombeiros. Inclusive, saiu dessa reunião ali uma iniciativa que partiu do Jorge Messias, o chefe da Advocacia Geral da União, agora de tentar organizar um encontro entre Andrei Rodrigues e André Mendonça para, de fato, selar a paz. O pessoal do gabinete do André Mendonça, também membros do governo, falaram que a reunião foi extremamente positiva, que foi ali uma virada de chave, inclusive, nessa relação, porque haviam aquelas desconfianças de todos os lados, e que ali eles zeraram o jogo. Então ficou tudo muito bem, foi muito bem vista a reunião por todos os lados, todos saíram muito satisfeitos. Deixa eu até pegar algumas das declarações que eu peguei. Olha, um dos envolvidos na reunião deu a seguinte declaração para mim, Panunzio, de que saiu da reunião com a impressão de que foi restaurada a normalidade nas relações institucionais. E também disse que não há necessidade de criar ou alimentar um clima de crise. Está bem claro agora que todos estão empenhados em avançar com as investigações de maneira tranquila, ágil, eficaz e dentro dos limites do devido processo legal. E aí um outro ponto interessante para nós é que começou a circular na imprensa, por exemplo, e isso, mais uma vez, não sabemos por parte de quem, inclusive acho que isso vale ser também bem apurado, de que André Mendonça teria ali pedido a custódia dos bens, de que bens apreendidos deveriam ficar no estacionamento do STF, o que também não é realidade. O ministro André Mendonça e o Ministério da Justiça, inclusive, estão fazendo leilão dos bens apreendidos. Recentemente tivemos leilão de cabeças de gado que foram apreendidas no caso do INSS também. Ou seja, a custódia desses bens, o STF e o ministro André Mendonça querem bem longe deles e querem, na verdade, se livrar disso quanto antes e devolver todo o patrimônio para a União, até porque quanto mais esses bens ficarem, mais problemas vão sendo gerados. Por exemplo, cabeças de gado, um gado morre, já desvaloriza, já vai desfalcando os bens recuperados. Então, há toda essa preocupação também de se livrarem logo desses bens. E, mais uma vez, Panunzio, alguma autoridade vendendo essas histórias para parte da imprensa maiores do que elas realmente são. E aí vale fazer uma ressalva de que isso não é uma defesa do ministro André Mendonça. Na verdade, a gente precisa sempre no jornalismo, e eu também na responsabilidade de informar nossa audiência, a gente precisa apontar as responsabilizações conforme a realidade. Por exemplo, nós podemos sim criticar uma decisão extremamente problemática do ministro André Mendonça, que foi de não derrubar aquele vídeo do Flávio Bolsonaro bombardeando o PT e conectando o PT com facções criminosas. Isso é um absurdo. E assim, a decisão do ministro André Mendonça no TSE é um flerte com a delinquência em pleno ano eleitoral. Agora, no caso Master e do INSS, até agora o que se tem imposto é um trabalho de juiz.
que está sendo feito bem melhor, inclusive, do que era na época de Sérgio Moro na Lava Jato, que era um juiz federal. Até o momento, a atuação de André Mendonça vem sendo restrita a Polícia Federal faz os pedidos de quebra de sigilo, de busca e apreensão, de operações, e o ministro delibera o que deve ser autorizado ou não. Sobre o caso Master, até agora não chegou nenhum pedido na mesa do ministro André Mendonça de busca e apreensão, quebra de sigilo, que se tem notícia. Eu conversei com algumas fontes, porém isso não chegou. Então, se o caso não avançou com grandes desdobramentos, isso vem a partir da Polícia Federal. E até então é muito bom, inclusive, que o ministro André Mendonça fique apenas consignado a esse tipo de atuação, que é o papel que ele deve ter como juiz e relator do caso, de autorizar e deliberar os pedidos vindos dos atores investigativos do caso. Em hipótese alguma, o ministro André Mendonça pode pedir uma diligência, pode pedir um ato de ofício para fazer uma busca e apreensão ou prisão. Se ele fizer isso, ele estará sendo igual o ex-juiz Sérgio Moro, e aí sim teremos problemas muito graves. Enquanto ele se manter a sua atuação dentro disso, está correto, e a gente vai acompanhar e vai fazer as devidas cobranças com as devidas instâncias e proporções. Mas sim, há alguma coisa muito ruim acontecendo e há um ator ou uma figura oculta, que não sabemos ainda quem é, que está se beneficiando direta ou indiretamente dessa confusão toda. Sem falar dos diversos investigados e alvos e réus e afins, tanto no Master e no INSS, que estão se beneficiando dessa confusão de forma indireta, porque isso pode sim abrir margens para discussões sobre nulidades e afins. Então, assim, é algo muito sério e muito grave, e uma confusão que vem tomando cada vez mais proporção em Brasília, e ninguém ainda sabe quem é o sujeito oculto dessa história, porque há sim um sujeito oculto nessa história, e é muito importante que fique claro para a nossa audiência isso. Muito bom, Kleber. Olha, só queria que você me explicasse rapidamente, já convidando aqui as pessoas para lerem a matéria do Kleber no nosso site, no iclnoticias.com.br, mas o que uma briga da Oi Telecom com o governo de Mato Grosso está interferindo possivelmente no horizonte da campanha do Ronaldo Caiado, que é Mato Grosso, Oi, Ronaldo Caiado bem distante. Como é que essa crise de Mato Grosso chega a Goiás e pode atrapalhar a candidatura do Caiado? Olha, Panunzio, uma operação ontem autorizada pelo ministro Flávio Dino investiga um acordo de mais de 300 milhões entre o governo do Mato Grosso e a Oi, que colocou fundos administrados pelo Banco Master. Sim, mais uma vez o Banco Master, a figura onipresente nas páginas policiais deste país, aparece aqui, no centro de um suposto esquema de lavagem de dinheiro, que, segundo o STF, pode ter servido para transformar recursos públicos em investimentos privados ligados à família do governador Mauro Mendes, que assumiu o governo do Mato Grosso no lugar de Ronaldo Caiado, que é um aliado ali e vai ser um cabo eleitoral de Ronaldo Caiado durante essas eleições, Panunzio. Muito bom. E só trazer um ponto também sobre, acho que vale a gente trazer rapidinho sobre o Alfredo Gaspar. A gente tem tempo rapidinho? Temos sim, vai, rapidinho temos. Vamos Maravilha. lá, sobre o Alfredo Gaspar, ontem a PGR pediu novas diligências sobre a denúncia de estupro contra o vice Flávio Bolsonaro, que é um indicativo importante, porque se fosse um caso sem lastro, um caso um absurdo ou uma invenção, ou até mesmo não tivesse ali muito claro, a Procuradoria-Geral da República poderia já ter pedido o arquivamento, como pediu numa denúncia de desvios ali de emendas ligadas a Alfredo Gaspar, onde foi pedido o arquivamento dessa denúncia. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República não optou pela abertura ainda do inquérito, ou seja, não decretou ainda que o caso precisa ser investigado, mas, devido ali à complexidade do caso, pediu diligências complementares para entender o que está acontecendo. E nessa confusão toda, Panunzio, já começaram ali os boatos de que, por exemplo, Alfredo Gaspar não duraria muito tempo como vice de Flávio Bolsonaro, e que Michelle estaria sendo aventada. Panunzio, eu te mandei no WhatsApp um link de um post da Michelle, só para se conseguir abrir enquanto eu vou falando, só para a gente falar um pouquinho da dimensão disso, porque ontem eu conversei com parlamentares do PL, inclusive lideranças do PL no Congresso Nacional sobre esse assunto, e eles foram muito claros de que acham muito difícil que Michelle Bolsonaro tope ser, ou consiga ali alcançar o posto de vice de Flávio Bolsonaro, que isso teria vindo de áreas mais ligadas a Valdemar da Costa Neto, inclusive do PL de São Paulo, porque eu até comentei ontem, a expectativa era que Michelle fosse a vice de Flávio, porque muita gente dentro do próprio PL acha que a candidatura de Flávio Bolsonaro não vai durar até o final das eleições, que vai acontecer alguma coisa e esse cara não vai continuar à frente na cabeça de chapa, e que Michelle viria como uma espécie de Haddad, então ela seria o plano B. Mas o que eu conversei com esses parlamentares foi de que eles foram muito claros comigo Kleber,
quem define os rumos da campanha do Flávio Bolsonaro é a turma dos Estados Unidos, é Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. A gente já falou aqui no Desperta, lembra, Panuso, que a Daniela Marques foi lá para os Estados Unidos no meio da Copa pedir as bênçãos de Eduardo Bolsonaro. Aham. E Michele não tem essa bênção, nem se descer Jesus na terra aqui e decretar isso Não vai sabemos, acontecer. Jesus é da turma deles, Kleber. A gente nunca pode dizer o que Jesus está prestes a fazer aí, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o uso do nome de Jesus, que as pessoas... Eu não acredito, as pessoas acreditam aí, e é um personagem historicamente importante para tudo, né? E tem muita gente que seguia por essa história da crença religiosa. Tá aí o post que o Kleber falou. E aí, a legenda dele é muito interessante para nós, porque tem um trecho, o terceiro parágrafo, onde a Michele fala: agradeço a todas as mulheres de bem que corajosamente colocaram seus nomes à disposição para a vaga. O post todo elogia ali a escolha de Alfredo Gaspar, mas deixa isso que foi lido por membros do PL como uma estocada em Flávio Bolsonaro, do tipo, ó, basicamente trocando miúdos, ó, você fez um monte de mulher de trouxa. Basicamente é isso. A nota fala assim, ó, começa assim, ó, que essa escolha receba as bênçãos de Deus. Agora, eu fico me perguntando se Deus iria perdoar, como uma espécie de salvo-conduto, um homem que é acusado de estuprar uma deficiente física, tá? Uma pessoa que é PCD. Tá? E acho que Deus não concordaria com isso não, viu, dona Michele? A senhora conhece ele mais do que eu, mas, né, é de se presumir que não. Né? Desde que o Novo Testamento foi inaugurado, 2000 anos e tanto lá para trás, eu acho que não é esse o sentido da religião. Se a senhora acha, talvez a sua religião seja diferente da religião da maioria. Kleber, mas beleza. É isso. Então, isso ficou lido como uma espécie de sinalização de que vai ser muito difícil até mesmo da parte da Michele e da parte de Flávio, já que quem dá as cartas é Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos. Agora, quero só fazer um comentário com vocês. Claro. Essa eleição está esquisita. Nós temos visto gente aí abandonando a corrida eleitoral. Cleitinho, o Aécio mesmo. O Aécio não tinha a chance que o Cleitinho tem. Mas está acontecendo no Brasil algo que nunca aconteceu, que é próceres políticos na extrema-direita, né? Que estão renunciando ao jogo do poder. Eu nunca vi isso, uma política que não almeja o poder, porque se almejasse, o PL do Valdemar da Costa Neto rifava logo essa candidatura. E botava a Michele como cabeça de chapa. Todo mundo virou da Atena, sabe? Às vésperas da eleição, vai lá e desiste. Isso aí. Tá, uma epidemia de desistência. Kleber, valeu. Deixa eu correr com o programa aqui. Um abração. Obrigado de novo por ter me acordado hoje, tá? Valeu. Gente, vou chamar já o Lula, porque nós temos um monte de assunto para tratar com o Lula aqui hoje. Bom dia de novo, Lula. Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Quero saber do Alex, me confirma que se o áudio dele está legal. Fala de novo, Lula. Bom dia, Fábio. Agora sim, eu vi um bom dia tonitruante, um bom dia de barítono, assim, sabe? Lula, bom, vamos começar aqui com... Quero que você veja isso aqui. Isso aqui foi uma apuração minha de ontem e eu acho de extrema gravidade o que vocês vão ver, tá? O que acontece? Olha, os candidatos, para registrar as candidaturas, têm que declarar os bens ao Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo faz isso, tá? De deputado estadual até o presidente da República, todo mundo tem que dizer. Só que essa declaração é literalmente uma declaração, não é a declaração do imposto de renda do cara. E muito menos corresponde à realidade perceptível, né? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui um homem que é um famoso político brasileiro, esteve meio fora da seara eleitoral, porque estava, né, enroscado com a justiça, preso e tudo mais. Eduardo Cunha, o homem que derrubou Dilma Rousseff. Está aí a ficha dele nessa eleição, Lula, olha. E aqui embaixo ele declara um patrimônio de 14.108.000 reais, tá? É muita grana, né? Mas vocês vão ver logo que esse... Opa, desculpa aqui. Que esse patrimônio do Eduardo Cunha não é bem assim, porque a maior parte dele, a maioria absoluta, está bloqueada por conta dos rolos dele com Petrobras lá de trás. Então tá aqui, olha, na coluna aqui da esquerda, você tem aqui, ó, os bens que ele declara. Depósito com bloqueio judicial no Banco Itaú, R$ 2.080. Um Corolla velho, 2007, R$60.000 de patrimônio. Uma sociedade limitada que ele não declina. Qual é o nome da empresa? R$840.000. 50% de imóvel no Rio de Janeiro, R$175.000. 1960 no Bradesco Previdência, 3 salas no Rio de Janeiro, R$335.000. Participações societárias de outra empresa cujo nome não está declarado, só vem sociedade limitada, R$47.500. Outros bens e direitos, um apartamento, um adiantamento para alimento de capital de empresa própria, um empréstimo, um mútuo aqui, R$53.000. E outros depósitos, aqui está a maior parte, ó, depósito em conta judicial na Caixa Econômica Federal,
não sei do que trata, deve ser uma multa que ele contesta, deve ter depositado dinheiro, 12 milhões de reais. Isso tudo está preso, tá? 12 milhões. Ou seja, Eduardo Cunha é um pobre homem rico, tá? É um pobre homem rico. E vamos continuar agora vendo algumas coisas. Lula, porque político no Brasil é uma raça engraçada. Eles têm a cara de pau de declarar isso aqui, de dar entrevista dizendo o contrário, tá? O Eduardo Cunha montou uma rede de rádio nos últimos anos, especialmente lá em Minas Gerais, mas não só em Minas Gerais. Ontem eu contei 23 rádios da Rede Maravilha, que ele comprou nos últimos anos e está fazendo um monte de mudanças lá nessas rádios para aumentar a capacidade de comunicação delas. Essas mudanças são, por exemplo, ele ganhou uma rádio em João Pinheiro. João Pinheiro fica a meio caminho lá entre Uberlândia e Belo Horizonte. E essa rádio chegou a Patos de Minas, que é uma cidade muito maior do que João Pinheiro. Então, a Rede Maravilha do Eduardo Cunha fala para todo mundo. Não é ilegal, tá? Não tem ilegalidade, só a lei permitiu isso aí. Vamos para o próximo slide aqui. Olha aqui, ó, a relação... Bota o slide na tela, por favor. Essa aqui é a relação das rádios do Eduardo Cunha, tá? Cidades, Além Paraíba, Araxá, Baipendi, Barbacena, Belo Horizonte, Campos Gerais, Diamantina, Governador Valadares, Patati, Patatá. São 23 emissoras, inclusive em Uberlândia, em Varginha, enfim, nas maiores cidades de Minas Gerais. 23 emissoras de rádio. Agora, ele se ufana desse patrimônio. Bota a entrevista que o Eduardo Cunha deu para um empregado dele lá em São Lourenço, Minas Gerais. Vamos ver o que ele fala do seu próprio patrimônio. Alex, roda aí, por favor. A Rede Maravilha é uma rede de rádio em toda Minas Gerais está sendo implementada, que visa a divulgação da palavra de Deus através das pregações e dos louvores. Esse é o objetivo clássico nosso, e nós não cobramos de nenhum pastor, de nenhuma igreja para poder falar dentro da rádio. Deputado, a Rádio Maravilha é estadual, qual o alcance dela? Ela está se tornando uma rádio nacional, porque ela está no Rio de Janeiro, ela começou no Rio de Janeiro, ela está entrando em São Paulo, mas em Minas Gerais ela está se fortalecendo mais. Então, em Minas Gerais, ela é certamente a maior rede estadual de comunicação. Não tem outra rede de comunicação com o alcance que a Maravilha vai ficar no fim do seu processo de implantação, que é um processo ainda em implantação. No sul de Minas, nós não teremos somente a Rádio Baipendi. A gente tem a rádio de Coqueiral, que também está indo para Nepomuceno. Nós temos a rádio de Cambuí, que está entrando na rede, e nós temos a rádio possivelmente de Muzambinho ainda, que vai entrar, e nós vamos pegar todo o sul de Minas com esse conjunto dessas 4 rádios. Vocês viram aí, é inequívoco, é ele falando como dono. Agora, Lula, pergunta, eu vou mostrar de novo a declaração de bens dele aqui, não vou entrar de novo nos especificando, mas estão aqui, olha, os bens dele tem nada de rádio, tá? E as empresas dele não são... Eu conversei com um empresário, foi assediado por ele, ele fez uma oferta para venda de uma rede que tem 11 emissoras de rádio, ofereceu, o empresário pediu 45 milhões e ele não quis pagar, porque disse que compraria as rádios depois na Bacia das Almas. Então é isso. Agora, como é que um cara que tem o patrimônio inteiro bloqueado, né, que está com a candidatura subjúdice, está arranjando dinheiro para comprar tanta rádio? Lula, de onde é que vem isso? É só no Brasil que tem esse tipo de milagre, né? Fábio, você está fotografando aqui nessa tua reportagem, que você trouxe aqui uma reportagem, uma apuração, como se fabrica um escroque que tenta voltar para a política, para a Câmara dos Deputados, para interferir diretamente no comando da Câmara dos Deputados, porque se conseguir ser eleito, né, se conseguir voltar à Câmara dos Deputados, a candidatura dele está subjúdice, porque ele precisa ser liberado pela Justiça Eleitoral, que tem que decidir se 3 pessoas que já foram condenadas, José Roberto Arruda, aqui do Distrito Federal, candidato a governador, Antony Garotinho, do Rio de Janeiro, candidato a governador pelo Republicanos, mesmo partido do Eduardo Cunha. O Antony Garotinho, inclusive, está com um pedido de expedição de mandado de prisão neste momento no Rio de Janeiro, para que seja cumprida a decisão final
de uma sentença já transitada em julgado. E Eduardo Cunha, esses três estão sub júdice para ver se a lei da ficha limpa, no caso deles, será modificada e eles podem registrar suas candidaturas. Eduardo Cunha se afiliou à Rede Jovem Pan. Essas rádios que você mostrou aí, elas estão todas compondo uma rede da Jovem Pan, Fábio, associada a denominações evangélicas, porque ele quer fazer essa volta à política agora muito focada na rabeira desse cometa da participação evangélica na política. Então, é daí que vem esse conjunto de recursos e ele, obviamente, essa declaração de renda dele é para inglês ver, porque a declaração real são aqueles transbordos financeiros que sempre ocorrem, né, dos amigos que ajudam quem está na política. E é isso que está acontecendo nesse momento. Agora, você traz essa reportagem aqui, e a gente fotografando o retorno de Eduardo Cunha para a política, em Minas Gerais, ele transferiu o título dele para lá, ele está colocando a base política dele no Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba e Araguari, aonde estão concentradas essas rádios, captando o sinal da produção que vem de São Paulo, da sede da Jovem Pan, mas fazendo uma mistura com programação local em Minas Gerais, no estado onde nós vivemos esta semana, essa confusão de diz que vai ser, que não vai ser, que desiste, que não desiste, do Cleitinho, que era candidato a governador e acabou não sendo, pelo Republicanos do Eduardo Cunha. E foi o Eduardo Cunha quem operou por dentro do Partido Republicanos para que o Cleitinho, que é um escroque também da política, para que o Cleitinho não fosse candidato em Minas Gerais. Por quê? Porque Eduardo Cunha quer que o Partido Republicanos dê sustentação ao Marcelo Aro, ex-secretário da Casa Civil de Zema, que é candidato ao governo de Minas, que é conhecido como Eduardo Cunha de Minas. Então, o que Eduardo Cunha quer é associar a prática política do Eduardo Cunha original, ele, com o Eduardo Cunha de Minas, o Marcelo Aro, para fazer política em Minas Gerais, usando essa rede de rádios como instrumento de divulgação junto com as denominações evangélicas que estão sob o guarda-chuva do Republicanos, para voltar a Brasília e exercer de novo o poder dentro do Congresso Nacional, da maneira como ele estabeleceu que seria exercido quando ele inventou as emendas impositivas que foram a origem do orçamento secreto e que desconfigurou a operação política e que desequilibrou a harmonia entre os poderes republicanos. Pois é, olha, o Eduardo Cunha, gente, é um bad boy da política brasileira. Além de ter derrubado a Dilma, derrubou a si mesmo, né? Foi preso 3 vezes já, foi condenado, está cumprindo pena, por isso essa quantidade de dinheiro bloqueada em nome dele. O canal está aberto para você, viu? Eu, infelizmente, não tive como pedir a palavra do outro lado, mas estou pedindo aqui no ar porque essa apuração foi feita durante a madrugada. Motivo, inclusive, do meu atraso hoje aqui no ICL. E eu coloco aqui à disposição do ex-deputado Eduardo Cunha, o espaço para que ele explique onde é que ele arranjou essa grana. Acho que vai ser difícil ele explicar. Mas se quiser responder a pergunta, onde arranjou o dinheiro para comprar tanta emissora de rádio, lembrando que ele já foi preso, por quê? Porque inventou um esquema de corrupção com a Petrobras em Benim. Vocês se lembram disso, né? Então, a suspeita é embasada em uma declaração absolutamente falsa que ele apresenta à Justiça Eleitoral. E faço essa afirmação aqui porque ele mesmo diz que é o dono das rádios, que são dele e não constam de declaração nenhuma, e as empresas dele são empresas de fachada. É isso, viu, Lula? Excelente, Fábio. E olha, poucas vezes eu vi
uma reportagem com fatos colocados, como você trouxe aqui, mostrando a origem, a gênese de um escroque preparando a sua volta à política. Muito bem. Provavelmente ele vem aí dizer que nós estamos fazendo campanha negativa para apoio, que venha deputado, ex-deputado, né? E lembrando que a candidatura desse sujeito está sub júdice, tá? Ele não sabe se vai poder ser candidato ou não. O Supremo Tribunal Federal está lá botando água na fogueira, né? Tentando apagar o fogo para beneficiar esse tipo de gente, tá? Gente que teve uma participação. Nesse caso dessa decisão, tem um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que está segurando a decisão final no STF, e há um recurso ao TSE para que ele aceite o registro dessas 3 candidaturas: Antony Garotinho, José Roberto Arruda e Eduardo Cunha, que estão condenados e que querem antecipar a volta à política. Beleza. Lula, vamos falar de outra coisa aqui. Ontem nós tivemos o julgamento do Marco Buzzi, acusado de molestar sexualmente a filha de um casal amigo na casa de praia dele durante um período de férias, e o Marco Buzzi quebrou a cara, né? Foi afastado ontem. Eu quero saber de você em que condições, porque além da vergonha pública, o ministro veio a público dizer assim: eu sou broxa, eu não poderia ter estuprado essa mulher, mas não se trata disso. Ela não acusou de estupro, ela disse que ela foi molestada. Ele tirou ela de perto da família para passar uma cantada numa moça que tinha idade da neta dele, tá? E bom, perdeu o emprego e o prestígio que tinha ontem, mas em que condições, Lula? Vai continuar recebendo salário integral ou não? Fábio, o ex-ministro do STJ, Marco Buzzi, a partir de ontem, ele está afastado do tribunal, mas segue por algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses, ainda recebendo os vencimentos proporcionais de ministro do STJ, proporcionais ao tempo no qual ele esteve no STJ. Eu acho que foram 15 ou 16 anos. Porque é necessário que haja um recurso à Procuradoria-Geral da República, ao Conselho Nacional do Ministério Público também, para que ele perca os seus vencimentos de acordo com a nova norma instituída pelo CNJ e referendada no STF, de que não há mais punição definitiva a ex-integrantes do Poder Judiciário com os vencimentos integrais da função, se eles foram afastados por desonra de qualquer natureza, e nesse caso é uma desonra brutal à natureza do cargo e à natureza humana, né? Ele foi afastado do STJ por assédio sexual, né? A uma funcionária do gabinete e, como você falou, a uma jovem de 18 anos que era hóspede da casa dele, amiga da família, né, inclusive. Então, ele será afastado, ele já está afastado, ele perderá esse vencimento integral e vai ter que ver de que forma tocará a vida daqui para frente. Muito bom. Bom, gente, amanhã vocês sabem que é dia da reserva exclusiva. Daqui a pouquinho nós vamos falar da coluna do Lula, mas eu tenho aqui um assunto ainda com ele, que é o seguinte: foram as crises, né, que acabaram pegando o governo Lula aí também no contrapé da campanha, e a crise da semana foi a crise do Marcola, que é um homem muito importante, foi um homem muito importante da hierarquia do Palácio do Planalto, e também era um nome importantíssimo na campanha. Também pediu demissão, né, Lula? Isso. A semana, vamos fazer uma síntese da semana aqui, política, entre os 2 principais candidatos. O presidente Lula, candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro, o principal candidato de oposição do PL. A semana começou meio esquisita para o governo federal. Uma pesquisa Quest que não foi boa, né, em definitivo não foi boa, mostrava que os cartuchos de comunicação pareciam esgotados, né, que o presidente Lula oscilava um ponto para baixo, o Flávio Bolsonaro oscilava 2 pontos para cima, e a linha deles, né, no primeiro turno se aproximava de um X. Né? É uma mera aproximação, acho que isso não vai acontecer. Além disso, houve a divulgação de que o Marco Aurélio Santana Ribeiro
ex-chefe de gabinete da presidência da República e que tinha acabado de assumir o comando da agenda de campanha, recebeu o empréstimo da lobista Roberta Luxinger, que é grande amiga do Fábio Luiz Lula da Silva, e o Marco Aurélio demorou muito tempo a dar esclarecimentos, demorou muito tempo, que eu falo 36 horas, né? Apresentou os esclarecimentos e se afastou da campanha para tirar o problema, né, do colo do presidente Lula, e foi correto ao fazer isso, com uma dor pessoal do presidente Lula, porque tem muito apreço pelo Marcola, por tudo que ele fez nesses 3 anos e meio de governo, mas removeu o problema. O Flávio Bolsonaro, que poderia ter surfado nessa onda que parecia favorável a ele, escolhe para vice na chapa dele o Alfredo Gaspar, deputado de Alagoas, acusado de estupro de vulnerável, né? Num passado não muito remoto da vida dele. A criança que teria nascido dessa relação tem 8 anos, hoje está lá em Alagoas, foi registrada em nome da avó. Ele que precisa pescar votos entre as mulheres que de maneira majoritária não tendem a votar nele e que são o contingente majoritário dos eleitores brasileiros, 54% é de mulheres. Ele foi buscar um personagem acusado de estupro, criou uma crise dentro da própria campanha e está há alguns dias de ter que tomar uma decisão, né? Tirar ou manter o Alfredo Gaspar nessa chapa. Alfredo Gaspar, que a única serventia que ele teve ao chegar para essa chapa foi ajudar a candidatura ao Senado de Arthur Lira em Alagoas, porque Arthur Lira estava em 3º lugar, agora subiu para 2º lugar. Então, essa é a crônica rápida da semana entre esses 2 candidatos a presidente. Lula, o que nós vamos ter na sua coluna? O Lula, de quinta para sexta, não dorme também, viu, gente? Ele fica fechando a coluna, que é uma coluna extremamente importante, bem informada, e o Lula vai dar uma pílulazinha aqui pra gente, uma palhinha, né, Lula, que vem por aí essa semana na reserva exclusiva. Peraí, Lula, deixa eu fazer a coisa certa. Bota a vinheta, Alex, para o Lula falar da revista dele. Agora sim, emoldurado. Fábio, como eu tenho que ser rápido, vai lá. Como eu tenho que ser rápido, você apenas a nota que abre. A nota que abre mostra o desconforto do trade cultural brasileiro com a ida do Márcio Tavares, que é secretário executivo do Ministério da Cultura, para a campanha do presidente Lula para coordenar as ações culturais, ele que tem diversas rixas com setores de produção, editores e também os canais de streaming no país. Há um desconforto, ele está lá na campanha e o presidente Lula precisa operar isso que pode ser uma nova crise. Muito bom. O resto vocês ficam sabendo amanhã, a partir de 5 da manhã, quando a revista já estiver liberada para os assinantes. E olha, aproveite, você que não assina, vai lá no site revistaliberta.com.br para ver que beleza que é essa revista, tá bom? Lula, um abração para você, obrigado, viu? Abraço, e a reportagem de capa desse fim de semana é pesquisas eleitorais. Acredita-se ou não se acredita? Muito bom. Abração, Lula, bom fim de semana para você. E eu vou caminhando para o encerramento aqui do jornal. Quero lembrar vocês mais uma vez aqui, nós estamos aqui tentando passar para você uma informação extremamente importante, tá? Que é como a extrema-direita brasileira transformou em oportunidade de enriquecer essa guerra, esse fla-flu ideológico, tá? Nós vamos ter aqui, na quinta-feira da semana que vem, a apresentação de uma aula do professor Castro Rocha, que vai descrever para você de onde é que a direita arranja esse dinheiro e por que ela está enriquecendo com isso. Não perca, iclnoticias.com.br. Agora o nosso marketing de hoje está lembrando aqui para vocês que vai estrear logo a segunda temporada de Herdeiro do Jair, né?
no podcast No Alvo, que é um podcast interativo e que é um podcast investigativo daqui do ICL e que a equipe da Juliana Dalpiva preparou para vocês, tá? O Herdeiro do Jair. Mais um episódio para você saber um pouquinho melhor sobre a vida dessa pessoa que escolheu um companheiro acusado de estupro para ser o presidente e o vice-presidente do Brasil, tá bom? Então não perca, olha, podcast No Alvo, tá aqui a Juliana Dalpiva apresentando, com estreia no dia 10 de agosto, semana que vem, ao meio-dia, tá bom? Se você vier aqui, olha, no iclnoticias.com.br/podcast, iclnoticias.com.br/podcast, você vai ter acesso, então, a esse podcast que é imperdível. Bom, pessoal, é isso aí. Me dá audiência aqui no ouvidinho, por favor, Alex, para eu poder saber quantos são. E eu já vou me despedindo de vocês, desejando... Quanto? Nós temos 19.700 pessoas assistindo aqui agora, que é ótimo. Muito obrigado para você. Obrigado pelo prestígio de nos dar essa audiência, que é sempre em primeiro lugar na seara da internet, tá bom? Pessoal, bom fim de semana, cuidado com o tempo ruim e vamos nessa que é bom a beça aproveitar para descansar durante o fim de semana. Tchau, bye bye para vocês, até segunda. O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL, No Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.